Olá, gente, boa noite. Pastor e professor Nelson Guimarães na nossa segunda Sem Lei e hoje com a quarta mensagem sobre jejum. Hoje eu vou encerrar porque o tema de hoje é os erros cometidos pela igreja com relação ao jejum. Por que segunda Sem Lei? Porque a lei e os profetas duraram até João Batista, foram até João Batista, chegaram até João Batista. Desde então é pregado o reino. Então, como podemos estabelecer o reino se nós não entendemos o que é da lei e o que foi abolido por Cristo da lei de Moisés? Na verdade, não é o que foi, e sim que ela foi. Tudo que foi abolido, todas as 613 leis, não tem nenhum valor, eram só sombras, como está em Hebreus capítulo 10, versículo 1. E nós temos visto aqui todas as segundas-feiras algum tema, e nós estamos vendo sobre jejum. Eu já falei do jejum no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, que o jejum não é para os nossos dias, o jejum era para aquele povo judeu daquela época, porque o jejum fazia parte da lei judaica, fazia parte do escopo, da estrutura do judaísmo, como faz até hoje. Na verdade, ainda faz parte até hoje. Então, nós temos falado sobre jejum. E o tema de hoje é os erros cometidos pela igreja com relação ao jejum. Então, eu fiquei de fazer um apanhado aqui das 3 mensagens e os erros cometidos, os textos bíblicos que as pessoas usam para justificar que nós temos que fazer jejum hoje. Eu vou ler algum deles. Nós vimos na primeira mensagem, lá de Mateus, que Jesus, ele, quando é interpelado pelos fariseus, eles dizem que por que jejuamos nós e os discípulos de João e os teus comem e bebem? Então ele diz: pode porventura os convidados das bodas estarem tristes enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, eles falam isso, eles não poderiam jejuar. Então, esse texto é muito claro, que nós lemos na primeira mensagem, e nós ensinamos isso aqui no nosso trabalho, nessa mensagem, a lei e os profetas duraram até João. Nós vimos no segundo texto de Marcos, que Jesus fala, não podem jejuar. Você vai lá depois no meu canal lá do YouTube, aproveitando já para tudo aí, vai lá e se inscreve no canal, lá tem muita informação para você sobre essa mensagem. E as mensagens que eu preguei aqui em cima de Marcos, que ele fala que eles não podem jejuar enquanto o noivo está presente, em Mateus, aliás, em Marcos ele diz, não podem jejuar, está lá também. E na terceira mensagem de Lucas, ele fala que quem experimenta do velho, logo diz, o velho é melhor, e não quer experimentar do novo. E depois de todos os textos de Mateus, Marcos e Lucas falando sobre jejum, que você vai ver lá, Jesus usa 2 ilustrações. Não se coloca remendo de roupa nova em ruptura de roupa velha, e não se deita vinho novo em odres velhos, fazendo exatamente a menção do jejum. Jejum é do velho e não se mistura com o novo. Por quê? Porque estragam-se os odres, rompe mais a ruptura e estragam-se os dois, na verdade. Então é velho com velho, novo com novo. Ah, mas eu quero andar no velho. Não deveria, mas se assim você quiser, como os judeus ainda fazem hoje, você escolhe, você decide. Mas não é isso que a palavra orienta. Então, eu quero entrar aqui hoje, rapidamente, nessa mensagem que nós vamos estar vendo sobre os erros cometidos, os textos usados que levam as pessoas ao erro. E nós vamos estar vendo hoje exatamente isso. Vamos lá. Então, eu quero ler logo de cara o primeiro texto que está em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, 16 a 18. Diz assim, olha o que diz. E quando Jesus orientando lá, e quando jejuardes,
Não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça jejum. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Então vamos lá, esse primeiro texto aqui, que as pessoas usam aí, pastor, Jesus está orientando que nós possamos jejuar. E ele vem citando esse texto depois que ele fala de perdão, ele fala de oração, aqui ó, no versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas. Então ele vem citando aqui sobre perdão, fala sobre oração, tudo no mesmo contexto. Então não é mais para a gente orar, ele vem citando sobre oração. Não é mais para nós perdoarmos, ele vem citando sobre perdão. E no mesmo contexto ele fala sobre o jejum, quando jejuar, ele está dando ali uma orientação aos judeus. Ele cita no mesmo texto, unge a cabeça com óleo. A unção com óleo era só sombra para as coisas, nós ainda não falamos sobre a unção, eu vou falar nos próximos estudos. A unção com óleo era a unção do Salmo 133, versículo 2, o óleo que cai sobre a cabeça de Arão, até a sua barba, até a gola da sua roupa, e inunda tudo. É um modelo arônico da velha aliança, o óleo que eles usavam para ungir lá no tabernáculo. E esse óleo também é usado por Jesus e naquele período dos seus discípulos. Por quê? Porque eles eram judeus, porque eles praticavam o judaísmo. Então, o jejum, nesse mesmo escopo, nesse mesmo contexto, também era do judaísmo. Eu já falei nas mensagens anteriores que eles tinham 6 jejuns. Um que está na Torá, que é o Yom Kippur, no dia do Yom Kippur, da expiação do pecado. Eles praticam nesse dia um jejum de arrependimento e eles fazem 25 horas de jejum. Depois mais 5 jejuns, que é o Gedalia, que é sobre a morte, né, de um justo judeu no período babilônico, que eles fazem jejum pela vida, pela morte, na verdade, né, um jejum de tristeza, porque esse justo foi morto. Ele é um contemporâneo de Jeremias, eu já falei isso nas outras lives. Então eles fazem jejum por Gedalia. Depois 3 jejuns, todos esses 5 que eu vou citar, sem ser o Yom Kippur, que está na Torá, todos esses 5 outros foram jejuns estabelecidos pelos sábios rabinos, estabeleceram esses jejuns. O Gedalia e todos os outros 3 do templo, pela destruição do primeiro e do segundo templo. E o último de Esther, é o jejum de Esther. Também pela morte dos judeus, pela conspiração de Amã contra Mordecai, o Mardoqueu lá, que é tio, que criou Esther, até que Esther caiu na graça do rei Assuero, e ali ela denuncia o plano de Amã, a forca que Amã fez para Mordecai, o Mardoqueu, ele foi enforcado nela, e eles fazem também um jejum por esse dia. Então todos os jejuns são ligados à destruição, dor e tristeza, todos eles. Por isso que lá em Mateus, na primeira mensagem de jejum, eu falei, quando Jesus fala, pode os convidados das bodas estarem tristes. Jesus estava com eles, estava tendo festa, todo mundo bebendo, todo mundo comendo, e eles estavam preocupados em jejum. Os fariseus, os discípulos de João e os de Jesus estavam felizes, então não podiam ter fome, perda de apetite, né? Eles estavam comendo, estavam festejando. Então ele associa essa tristeza porque todos os jejuns judaicos são ligados à tristeza. A igreja, na verdade, incorporou alguns outros jejuns, que é o de Daniel, que é o jejum de Jesus de 40 dias lá no deserto, e a igreja estabeleceu esse jejum. Mas todos esses jejuns são ligados ao judaísmo. Então, esse texto que eu li do capítulo 6 de Mateus, que ele está falando aos judeus,
Ele está falando ali antes da morte dele na cruz. E eu quero emendar, isso aqui é uma instrução para os judeus, não para os gentios, não para nós, não para o evangelho da graça, não para o reino que é estabelecido depois da cruz, mas para os judeus. E eu vou emendar esse texto acrescentando oração, perdão. Eu falo sempre isso. Você deve pegar tudo que Jesus fez com relação a caráter, com relação à atitude, postura, à humildade, e copiar isso sim, mas não copiar nenhuma prática que ele fez, que são rudimentos da lei, como o jejum, como a unção com óleo, como o batismo nas águas. Tudo isso era da lei, era lavagem para purificação também. A gente vai falar sobre isso aqui nas próximas lives, ok? Então vamos lá. Eu vou emendar no texto de Mateus 17. Mateus 17, versículo de 14 a 21. Olha esse texto. Mateus 17. Vamos lá, estou abrindo aqui. Que ele vai também tratar de uma situação bem interessante. De 14 a 21. Olha o que diz o texto. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. 18. E repreendeu Jesus o demônio, e saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Presta atenção, porque isso aqui tem a ver com Gálatas, que a fé depois da cruz ela veio se manifestar, a fé que não havia antes, a fé do Espírito na vida dos homens. E nós precisamos entender o que ele está falando aqui, por causa da sua pouca fé. Vou ler depois para você em Gálatas capítulo 4, mas vamos concluir aqui. Então eles perguntam: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aí é que é outro problema, pastor. Ali ele está mandando em Mateus 6, quando jejuardes, unge a cabeça com óleo, lava o rosto, para que não pareça que você está jejuando. Busca em secreto teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Aqui ele está falando que a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Mas presta atenção, primeira coisa que você precisa entender de cara: isso aqui é antes da cruz. Isso aqui é para os discípulos judeus de Jesus antes da cruz. Não havia morte, vitória, reconquista do reino, porque foi perdido no Éden o domínio, o governo da terra. Não havia sido feito nada disso por Jesus. Aqui realmente era isso que ele estava falando. Havia casta de demônio que só saía com jejum e oração. Agora, eu quero só abrir um parênteses para falar dessa questão da fé, por causa da vossa pouca fé. Olha o que diz aqui em Gálatas, capítulo 4, capítulo 3, versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Até que a fé viesse e a fé que haveria de se manifestar.
Isso quer dizer o quê? Quando o Espírito Santo vem habitar no homem, ele te entrega uma fé que não havia antes da cruz. Ele habita em você, ele te entrega uma fé que não havia antes da cruz, ele te dá poder. Vou emendar direto no texto de Lucas 10, versículo 19. Vamos ler dois. Mateus 16, 17. Mateus 16, 17, que diz assim. Olha o que diz Mateus 16, 17. Peraí, não é esse não. Mateus 17, 21. Lucas 10, 19. É Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. Mas vou ler para você. Lucas 10, 19. Olha o que diz. 19. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eis que vos dou poder. Ele só deu esse poder para os cristãos, ou para os discípulos, ou por aqueles que estavam caminhando depois da cruz, quando o Espírito Santo desce. O poder, a fé, o que foi entregue ao homem só veio depois do Espírito na vida do homem. Então, antes, essa casta de demônios só sai com jejum e oração, era verdade. Antes de o homem receber poder para pisar serpentes e escorpiões. Só um momento. Lembrei de um outro texto aqui. Marcos 16, 17. Olha o que diz. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Presta atenção. Por que esses textos confundem a igreja? E a igreja fica achando que tem que fazer o que está em Mateus 17 lá, que é a casta de demônios, que só sai com jejum e oração. A casta de demônios só sai. Por quê? Porque eles não entendem o que está em Hebreus capítulo 2, 14 e Colossenses 2, 15. Eu vou ler para vocês. Olha aqui. Mas essa casta de demônios só sai com jejum e oração, Mateus 17, 21. Então, enquanto a igreja não entender o que aconteceu naquela cruz, ela vai continuar jejuando, achando que a casta de demônios só sai com jejum e oração. Peraí. É o nome de Jesus ou é o jejum que expulsa? Em meu nome expulsarão demônios. Mas eles não conseguiram por causa da pouca fé, porque eles não tinham recebido o Espírito, não havia se manifestado, como eu li lá em Gálatas capítulo 3, o Espírito Santo não tinha dado poder ainda a eles. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Isso tudo aconteceu aonde? Na cruz e depois da descida do Espírito Santo. Depois que tudo aconteceu exatamente na descida do Espírito Santo, dando poder e autoridade a eles, e ao nome de Jesus, se cumpre Hebreus 12,14, que diz que os filhos participam de carne e sangue. Assim também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então presta atenção, nós precisamos entender que a casta de demônios que só saía com jejum e oração é antes da cruz, antes da vitória. Se a Bíblia diz que ele venceu e aniquilou o diabo na cruz, como pode ser que o demônio ainda tem autoridade sobre mim e você, se agora a fé
a grande fé do Espírito que está na sua vida, o poder que Ele te deu, eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. E agora você vai precisar ainda de jejum e oração para expulsar demônio. Esquece isso. Ei, ativa o reino na tua vida. Lucas 16:16. Segunda sem lei é para tirar a lei da tua vida e o reino se manifestar na tua vida e o poder de Deus se manifestar na sua vida e a autoridade do reino sobre a tua vida começar a expandir tudo ao teu redor. Então, não existe isso. Colossenses 2, versículo 15, para encerrar. Olha o que diz. Colossenses 2, versículo 15. Veja se isso aqui não é o que perdura hoje, o que vale hoje, e não jejum e oração para expulsar demônio. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo, envergonhou os principados e potestades, triunfou sobre eles e os expôs publicamente, envergonhou todos os demônios. Como pode hoje haver casta de demônios que só sai com jejum e oração? Não existe. Hebreus 12:14, os filhos participam de carne e sangue, assim também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. Não existe mais casta de demônio que só sai com jejum e oração. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Presta atenção. Hoje o demônio sai em nome de Jesus. Hoje o demônio sai no poder do Espírito na tua vida. Não é através do jejum. Jejum era da velha aliança. Então isso é uma confusão e um erro que a igreja faz por querer usar a Bíblia com todos os versículos aplicados no dia de hoje. Não, claro que não. Existem verdades bíblicas, mas que não são verdades para os nossos dias. São só verdades bíblicas, mas que eram sombra. Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei era sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então, para encerrar, antes de eu encerrar, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve no canal, essa mensagem vai para lá. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e aciona as notificações para você receber todas as mensagens que eu colocar lá, você ser avisado de que eu estou botando para você não perder nada. E na segunda sem lei, toda semana eu vou estar falando de algum rudimento, como batismo, santa ceia, unção com óleo, jejum. Todos esses assuntos nós vamos tratar aqui na segunda sem lei. A santa ceia, que é um assunto tão polêmico que eu falo aqui, não tinha nem na lei. Na verdade, na lei tinha Páscoa, e Jesus encerrou a Páscoa. Mas nós vamos ver isso mais para frente em outras mensagens. Então eu quero encerrar aqui dizendo para você isso. O tema dessa mensagem é o erro que a igreja comete, né? O erro que a igreja comete com relação ao jejum. Os erros cometidos pela igreja com relação ao jejum. Qual é o erro que eu destaquei? Primeiro, achar que a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Isso era para aqueles discípulos antes da cruz. Achar que quando jejuar, unge a cabeça, outro erro. E lava o rosto, para que não pareça que você está jejuando. Isso era para os discípulos judeus, antes da cruz. E eu quero encerrar lendo um texto de Hebreus capítulo 9. E eu vou falar desse texto, duas coisas antes de encerrar para você, como uma chave para a tua vida. Hebreus capítulo 9, Hebreus 9, versículo 9. Olha o que diz, versículo 9 e 10. Que é uma alegoria para o tempo presente. O que? A lei. A lei era uma alegoria, uma sombra para o tempo presente. Por isso eu digo que existem verdades bíblicas e verdades presentes. Existem verdades bíblicas que eram sombra e existem verdades bíblicas que é para o tempo presente. Então ele diz que é uma alegoria para o tempo presente, que se oferecem dons de sacrifício quanto à consciência, não pode aperfeiçoar o que faz o serviço. Não podia, era fraca e inútil. Mas olha o que diz, consistindo somente
em comidas, bebidas e várias abluções e justificações da carne. Jejum era uma justificação da carne. Eu preciso mortificar a carne, aperfeiçoar a carne. Isso é uma linguagem judaica. O judeu que faz jejum até hoje, ele diz que está mortificando sua carne. Como é que a carne morre? Você tira a comida, ela morre, nunca mais vai comer, vai ficar com mais fome. Ah, mas o espírito fica mais sensível. Não precisa disso. O que faz teu espírito não estar sensível é justamente você usar a lei. Por quê? Porque vem um véu, como o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, ele fala o que faz o espírito ficar insensível. 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do velho pacto, da velha aliança, a qual foi por Cristo o quê? Abolido. Então o que atrapalha o espírito? Por quê? Porque o versículo 6 de 2 Coríntios 3 diz assim: o qual ele nos fez também capazes de ser ministro de um novo pacto, de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, a letra é a lei, mas o espírito vivifica. Então o que atrapalha o espírito? É justamente você fazer o jejum. O jejum, você está querendo dar uma mãozinha lá para o espírito, para dar uma força aqui, né? Ele não é suficiente para fazer, para te aperfeiçoar, para te fazer santo, para te conduzir ao propósito, para fazer tudo que ele faz, que ele diz que faz, te dar fé, a nova fé depois da cruz, como ele citou lá e eu li para você em Gálatas capítulo 3, ele não é suficiente, ele é suficiente, mas você fica misturando o judaísmo com a igreja de Cristo, e esse é o grande problema. Não conhece a graça, não conhece o reino e não conhece o novo pacto, a nova aliança. Você tem que entender esse tripé. Então eu encerro hoje a mensagem do jejum. Falei em Mateus, falei em Marcos, falei em Lucas. Hoje eu mostrei alguns erros. Erro de achar que a casta de demônios só sai com jejum e oração. Erro de achar que você tem que quando jejum não existe jejum. Achar que jejum dá uma mãozinha, né? Aperfeiçoa a carne. E eu li aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo de número 10, né? Que eu li para encerrar, que Hebreus diz, olha, justificações da carne. O que é justificações da carne? Jejum, imposta até o tempo da reforma. Isso era imposto, foi colocado até o tempo da reforma. Quando foi a reforma? Quando entrou o Espírito, que traz as coisas espirituais e remove as coisas da lei, que remove a letra. Então, compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que precisam entender isso, que estão aí nas igrejas jejuando. Mas pastor, eu jejuei e consegui uma bênção. Você conseguiu pela fé. Mesmo que você não jejuasse, você ia conseguir do mesmo jeito. Mas eu fui jejuar e expulsei o demônio. Você ia expulsar do mesmo jeito, porque é o nome de Jesus e o poder do Espírito Santo na tua vida depois da cruz. Antes da cruz, esses aqui tinham que fazer isso, porque eles não tinham Espírito. Os discípulos de Jesus antes da cruz, quando estavam caminhando com Jesus de Nazaré, eles tinham que fazer jejum e oração para expulsar demônio. Por quê? Porque eles não tinham Espírito. Isso não cabe a nós depois da cruz. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, e nenhum mal te alcançará. Em meu nome expulsarão demônios. Isso é depois da cruz. Isso é a autoridade que está sobre a igreja. E é isso o erro que as igrejas hoje cometem, porque não sabem separar o velho do novo, não sabem separar a velha aliança da nova, e misturam tudo, judaísmo com o cristianismo, e faz uma salada doida, e aí mistura tudo. E o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, de 1 a 4, que isto é adultério. Leia lá depois, Romanos capítulo 7, de 1 a 4. Vou ficando por aqui, pedindo mais uma vez que você ajude aí o nosso canal, segue a gente aqui no Instagram, Nelson F. Guimarães, e vai lá no canal Nelson Guimarães, curte, comenta, se inscreva, compartilhe e aciona as notificações para dar uma força para essa mensagem chegar no máximo de pessoas, ok? Compartilhe isso aí. Fica na paz,
E olha, ativa o rei na tua vida.